Que segunda-feira maravilhosa para o torcedor vascaíno e que diretor de futebol maravilhoso que o Vasco da Gama tem. Alô, Admar Lopes, eu te amo, Admar Lopes. E nesse Fala Gigante eu vou trazer a você informações muito importantes sobre o nosso Vascão. Falar, é claro, sobre a postura de mercado do nosso Cruz Maltino, tendo o português como diretor, estratégias muito bem definidas de Admar. Além disso, também trazer informações importantes sobre esse atual momento do nosso Cruz Maltino, o Vasco que segue impactando o futebol brasileiro e fazendo mais uma vítima. Eu vou trazer isso para você, falar sobre Pablo Verratti, muitas informações e novidades nesse Fala Gigante, que chega bastante agitado, bastante movimentado, cheio das últimas informações do nosso Cruz Maltino. Mas é claro, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Para você que não sabe, eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão, chegando sempre às 7 horas da manhã, o Fala Gigante chegando sempre pela parte da tarde e o nosso Boa Noite Gigante, terceiro e último vídeo do canal, chegando sempre pela parte da noite para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então é claro, amigo vascaíno, você que está aí do outro lado ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo, venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha, inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Eu, Lucas, conto muito com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação do nosso conteúdo. Vamos juntos fazer de um canal do Gigante Vasco cada vez maior e a sua ajuda é fundamental para que isso aconteça. Show? Vamos embora então, amigo, sem muita enrolação, né? Falar logo do nosso Cruz Maltino. E começar falando, é claro, sobre essa preparação para a partida de domingo contra o São Paulo, às 20h30, 8h30 da noite em São Januário. O Cruz Maltino recebeu folga nesta segunda-feira, mas já volta ao CT Moacir Barbosa amanhã terça para a preparação para esta partida. O Vasco da Gama terá terça, quarta, quinta, sexta e sábado, 5 dias cheios de preparação para esse jogo contra o Clube Paulista. E é importante falar, o Vasco da Gama volta a São Januário depois de quase um mês. A última partida do nosso Cruz Maltino dentro do Caldeirão de São Januário foi contra a equipe do Vitória no último dia 5 de outubro. E o Vasco volta agora a São Januário nesse próximo domingo, dia 2, ou seja, um período aí de fato de quase 30 dias sem atuar dentro de sua casa. Desde aquele jogo contra o Vitória, aquela vitória importante contra o Clube Baiano, o Vasco só vence. Foi a vitória contra o Vitória por 4-3, a vitória contra o Fortaleza por 2-0, a vitória contra o Fluminense também por 2-0 e neste último domingo, ontem, a vitória contra o Red Bull Bragantino pelo placar de 3-0. Uma vitória importantíssima que foi marcada, inclusive, de forma muito curiosa pela presença da esposa do Nuno Moreira e também da esposa do Lucas Piton. Ambas viajaram para São Paulo e estiveram presentes nas arquibancadas de Bragança Paulista para acompanhar a partida ao lado da torcida Cruz Maltina, que mostra mais do que nunca como hoje o ambiente do Vasco é bom. Até as famílias dos jogadores estão vivendo esse ambiente do nosso Cruz Maltino, né? Uma fase diferente do nosso Vasco, um momento diferente do nosso Vasco, um momento inclusive de virada de chave até para alguns jogadores como o próprio Pablo Verratti. O Vasco da Gama ontem, que venceu pelo placar de 3-0, tendo o Pablo Verratti como o grande destaque do jogo com 2 gols marcados, né? Inclusive com os gols de ontem do Pablo Verratti, o Vasco retornou o seu centroavante, no caso, né? Retornou à fase artilheira e ficou novamente no top 3 de artilheiros do Brasileirão. O Caio Jorge, hoje, ao lado do Arrascaeta, é o artilheiro com 15 gols marcados no Campeonato Brasileiro. E o Pablo Verratti está na terceira posição, tendo 14 gols marcados no Brasileirão. Ou seja, o Verratti hoje concorre para ser o artilheiro do Campeonato Brasileiro. E ainda mais legal do que isso, o Verratti é o jogador hoje com mais dobletes pelo Vasco desde a aposentadoria de Romário. O que são dobletes?
é quando o jogador ele marca 2 gols na mesma partida. O Verratti já tem 10 dobletes com a camisa do nosso Vascão. Os jogadores com números semelhantes a esse: Alexandro com 6, Elton com 6, Leandro Amaral com 5, Bernardo com 5 e Nenê também com 5. Ou seja, amigo vascaíno, desde que o Romário se aposentou, o maior artilheiro neste momento que já passou pelo Vasco se chama Pablo Verratti. É fato, o homem tem um faro de gol absurdo. O homem marca, o homem crava, o homem sabe o caminho da rede. Viveu um mau momento, mas parece que esse mau momento já foi embora e ele agora já sabe muito bem o que é fazer gol novamente. E se não tem Pablo Verratti, tem Rayan. E se não tem Rayan, tem GB, porque parece que vai surgindo também de forma silenciosa outra estrela da nossa base. GB que ontem marcou um golaço de esquerda, sendo que ele é destro, um jogador absurdo, de 20 anos de idade, um jogador que já tem 2 gols nos últimos 4 jogos, com pouquíssima minutagem em campo, porque entra sempre no final das partidas. O GB é um fenômeno geracional, um jogador que tem tudo também para brilhar, se destacar e ser mais uma joia da base do nosso Vascão. O Vasco ele vive um momento impressionante. O Vasco vive um momento muito bom. Um momento bom, sim, por conta do técnico Fernando Diniz. Um momento bom, sim, por conta do presidente Pedrinho. Mas a gente não pode deixar de elogiar especificamente um homem. E esse homem é o Admar Lopes. O Admar Lopes, amigo, é uma figura ímpar dentro do Vasco da Gama. Mas antes de falar sobre o Admar Lopes, eu quero trazer um recado aqui rapidinho a você, que é sobre a Golcase. Amigo vascaíno, você que está dando uma olhada aqui para o nosso cenário, com toda certeza tá falando: caramba, que cenário maneiro esse do Lucas, que cenário maneiro esse do canal. Esse cenário ele tá muito embelezado por conta da Golcase, cara. Você, dando uma olhada aí, pode ver as garrafinhas da Golcase, copo térmico, as capas de celular e todos esses produtos e muito mais você encontra lá no site da Golcase. Em especial hoje, né, diante aí dos 2 gols marcados, aqui ó, tem a capa do Pablo Verratti, 99, o número dele da camisa e o nome dele, e também tem a garrafa térmica do Pablo Verratti. Essa capinha aqui ela é sensacional, é aquela capinha do 3º uniforme do ano passado, né, aquele uniforme que quando joga água aparece as letras. A capinha é sensacional, ela tem 12 detalhes desse uniforme, ó. Até as frases, elas estão aqui. Essa capinha é linda. Eu, hoje, já assim que acabar o vídeo, vou tirar ela daqui, vou colocar no meu celular, porque hoje eu vou malhar com Pablo Verratti na capinha do celular e com essa garrafa também, né? Hoje é assim, hoje é na academia de Pablo Verratti, no celular a capinha e na mão a garrafa. Olha que onda, cara. E a garrafa é também desse 3º uniforme do ano passado, toda cheia de detalhes. Cara, linda demais. E aí é pra causar inveja nos rivais. Os tricolores, os botafoguenses, os flamenguistas vão olhar e falar: ih, esse daí é muito Vasco. E é isso. Eu vou tirar onda hoje de Golcase e você também pode tirar onda de Golcase. Aqui no link da descrição e do comentário fixado tem o link do site da Golcase. Basta você clicar nesse link e você vai ser redirecionado à página onde estão lá todos os produtos do Vasco da Gama. Todas essas garrafas, tem copo térmico, tem mochila. Amigo, o que não falta lá é produtos licenciados do nosso Vascão. Então o que eu te digo é, vai lá no site da Golcase, clique lá, né, no link aqui, coloque os produtos no carrinho e utilize o código GIGANTE, porque tem coisa ainda melhor. Você colocando o código GIGANTE, você terá direito a um desconto na compra dos produtos absurdo. Então, amigo, o que não falta é coisa boa para você. Use os produtos do Vasco a Golcase e, além disso, consiga um descontão com o código GIGANTE. Ótima notícia, link na descrição e também no comentário fixado. Show? Então, use Golcase. Amigo, e como eu estava falando, Admar Lopes, o homem do nosso Vascão. Um jogador diferente, um atleta, um profissional que mudou o Vasco da Gama. E ontem, o Vasco teve um dos grandes destaques do jogo, foi o Andrés Gomes. E o Andrés Gomes foi um jogador bancado por Admar Lopes. O Admar Lopes, ele conhecia o Andrés Gomes dos tempos de França. O Admar Lopes trabalhava no Bordeaux
E o Andrés Gomes, ele vinha se destacando vestindo a camisa do Rennes, clube francês. E ele viu ali o Andrés Gomes se destacando e desde o primeiro momento teve interesse em trazê-lo para o Vasco da Gama. Só que o objetivo do Vasco não era a contratação do Andrés Gomes. O objetivo do Vasco da Gama era contratar um jogador chamado Inestrosa. O Inestrosa é um atacante também de muita qualidade que pertence ao Atlético Nacional da Colômbia. Um jogador jovem, ponta, tanto da direita quanto da esquerda, que vinha tendo uma temporada bem legal também no Atlético Nacional e vem tendo com 7 gols marcados e 9 assistências nessa temporada. Um jogador que o Vasco se interessou e tinha por interesse contratar. Mas o Admar Lopes, ele foi completamente contrário a essa direção. Enquanto internamente no Vasco o nome do Inestrosa era dado como certo, o Admar Lopes bateu na mesa e falou: não vamos no Inestrosa, não vamos no lógico, não vamos num jogador que hoje se destaca na Libertadores e é mais caro por conta disso. Vamos aqui no Andrés Gomes, um jogador que está esquecido, um jogador que está deixado de lado, um jogador que não está jogando no clube francês, que a gente vai conseguir um empréstimo, vai gastar menos e vai ter um retorno bem legal. Admar Lopes, ele convenceu a todos dentro do departamento de futebol que Andrés Gomes tratava de um jogador melhor do que o próprio Inestrosa e com custo-benefício também muito melhor. E tá aí o resultado. Tá aí o Admar Lopes acertando na contratação de Andrés Gomes. Além do Andrés Gomes, outro nome também de responsabilidade de Admar foi o Carlos Cuesta. Mais um nome que o diretor executivo português botou na mesa e falou: vamos trazer Andrés Gomes e Carlos Cuesta. 2 titulares absolutos hoje do nosso Vasco da Gama. Matheus França, Robert Renan, Thiago Mendes, já foi algo de fato mais coletivo, até mais pro lado do próprio técnico Fernando Diniz e do Felipe Loureiro, Felipe Maestro. Só que amigo Cruz Maltino teve participação total de Admar Lopes, viajando, indo buscar, indo contratar. Hoje, se o Vasco da Gama vive esse bom momento, vamos lembrar um pouquinho de Admar Lopes, porque pode ser até cedo para análises definitivas sobre o diretor executivo, mas é inegável que o profissional Admar Lopes, com formação específica, iniciado na captação das divisões de base do Porto, moldado em passagens por Mônaco, Lille, Boa Vista e Bordeaux, mudou hoje a percepção do Vasco da Gama. Um Vasco, amigo, que gastou 7,5 milhões de euros nas aquisições de Maxime Domingues, Jean Davi Menezes, Benjamin Garré, Lloyd Augusto e Nuno Moreira, sendo que o português foi o único desse pacote a vingar. 7,5 milhões de euros nesses 5 jogadores. Um valor próximo à casa de 50 milhões de reais. E só um vingou. Nessa última janela, a primeira de Admar, o Vasco da Gama, ele contratou jogadores sem gastar nada. Olha aí que loucura. Um Admar que sempre foi conhecido muito no mercado do futebol europeu por conhecer promessas, em especial do futebol sul-americano. Um expertise em contratar jovens talentos na América do Sul. Algo que o Vasco, com toda certeza, precisava. Nessa janela, 4 jogadores entre 21 e 26 anos. Sem muitos investimentos. Entregou ao Diniz as peças que faltavam. E o Vasco hoje joga. Então, Admar, te agradece ao Pedrinho, agradece ao Diniz, agradece ao Felipe, mas agradece também a você por tudo que está entregando ao torcedor Cruz Maltino. Que coisa boa, amigo. Vence o Vasco. Que alegria. Que alegria. É isso, amigo. Esse foi o Fala Gigante, o segundo vídeo ainda dessa segunda-feira. E já já eu tô de volta para trazer ainda mais novidades e informações a todos vocês. Vamos que vamos, amigo. Curta, compartilhe, se inscreva e, como eu sempre falo aqui no canal do Gigante Vasco, saudações vascaínas.